Seja bem-vindo ao mundo marcial. Quando pensamos na Índia, as primeiras imagens que cruzam nossas mentes são vacas sagradas, encantadores de serpentes, festivais coloridos, especiarias, o Taj Mahal, yoga, espiritualidade e outros modelos semelhantes. Mas esses pensamentos quase sempre nunca incluem as artes marciais, porque crescemos acreditando que as formas de arte marcial vêm da China, Japão ou Coreia. É aqui que a noção engana. A Índia é o lar do Kalipayattu, conhecido por alguns como Kalari, a mais antiga, mais nobre e mais requintada das técnicas de artes marciais, que é bastante popular até hoje. O Kalari é conhecido como a forma mais antiga de combate e defesa, é chamado de a mãe das artes marciais. Segundo historiadores, outros países asiáticos desenvolveram suas artes marciais, como Karatê, Kung Fu e Jiu-Jitsu, através do Kalari. De acordo com as primeiras escrituras, a arte foi reconhecida e espalhada na Índia no século VI d.C., quando um monge errante, Bodhidharma, apresentou aos chineses. Assim lançou as bases das artes marciais asiáticas. Existem 3 estilos reconhecidos de Kalipayattu: Norte, Sul e Central, com os nomes referindo-se às diferentes partes da região de Kerala. Os estilos do Norte, do Sul e Central têm seus próprios gurus místicos, respectivamente, e seus próprios mitos fundadores. Por milênios, essa arte e suas técnicas militares e rituais associados foram envoltos de misticismo, com apenas literatura indiana antiga para passar. Eles começaram a se tornar menos misteriosos por volta do século X ao XII d.C., quando a sociedade Keralite se militarizou devido às lutas entre reinos e dinastias. Academias militares foram criadas para instruir os jovens no uso de armas, e em seguida ingressar nas tropas locais. Os mestres de Kalari praticavam não apenas a arte marcial, mas também medicina e fisioterapia. Após um apogeu no século XVI e XVII, a importância do Kalari dos guerreiros que o praticavam diminuiu gradualmente, devido ao desenvolvimento na estrutura social e da técnica militar. Quando os britânicos colonizaram a Índia em meados do século XIX, eles consideraram os guerreiros uma ameaça à autoridade britânica, e a prática do Kalari foi proibida sob pena de morte ou exílio. Foi só na década de 1920, quando uma onda de redescoberta de tradições históricas varreu a Índia, que vimos o surgimento das escolas de Kalari, bem como o renascimento do espírito da própria arte marcial. As apresentações se tornaram muito populares, pois as pessoas relembraram o entusiasmo, o passado heróico do país. Hoje em dia existem muitos Kalaris, com dezenas de escolas, e também há professores atuando em países em todo o mundo. Kalari era originalmente uma técnica de batalha secreta dos Neros, uma casta de guerreiros medievais. Tratava-se de disciplina física, treinamento intensivo para combate armado e desarmado, respiração, meditação e cura. Menção encontrada pela primeira vez na literatura Sangha. A palavra Kalipayattu, uma combinação de 2 palavras, Kalari, que significa campo de treinamento, e Payattu, que significa treinamento em artes marciais, traduzido aproximadamente como prática nas artes marciais de campo de batalha. Essa tradição milenar ainda é praticada com seu estilo e código de conduta, guru a estudante. Os movimentos e técnicas originaram-se da observação dos hábitos dos 8 animais guerreiros que habitavam a região: leão, javali, cobra, elefante, tigre, cavalo, galo e búfalo. Cada um representa uma postura diferente, com seu próprio estilo e função e poder distintos. Os movimentos são projetados de forma que os praticantes obtenham o desenvolvimento geral do corpo. Os praticantes são extremamente flexíveis e ágeis para fazer qualquer movimento na vida cotidiana. Os músculos, tendões e ligamentos dos praticantes também são muito fortes. Conjunto de levantamento de peso, em sua maioria combina alguns métodos modernos, também são feitos para desenvolvimento da força em geral. Os praticantes têm o melhor desenvolvimento do sistema respiratório em comparação com outras artes marciais. A prática de combate não é apenas para matar, mas é um treinamento de artes marciais ofensivas de defesa. Os praticantes aprendem tanto as partes defensivas quanto as ofensivas das artes marciais. É importante notar que a quantidade de defesa e de ataque varia de situação para situação e varia contra lutadores ou brigas de rua. Há muito treinamento de parceiros envolvidos em todas as armas e mãos vazias para se acostumar com bloqueios e ataques reais pela prática regular.
Todos os praticantes costumam suportar ataques pesados, bloqueá-los e contra-atacá-los. O conhecimento de uma arma é muito importante para o Kalari, que são pontos de pressão do corpo. Pode ser extremamente importante, especialmente na velhice. Quando você envelhecer, sua força e velocidade vão diminuir. O Kalari consiste em golpes de mão aberta e fechada, de diferentes ângulos, chutes práticos, rasteiras, bloqueios, arremessos e agarramentos. O processo de aprendizagem do Kalari precisa de um treinamento rigoroso, pois o corpo tem que se preparar para flexionar e moldar os músculos. Então uma massagem de corpo inteiro com óleo e outras ervas medicinais é feita. Em seguida começa o aprendizado, que consiste em 4 partes. Mai Payate são os exercícios de condicionamento do corpo sincronizado e controlados, que requerem o uso máximo de todos os músculos e articulações do corpo. Estes movimentos são feitos de tal forma que aparecem uma forma única de movimento, que envolve uma série de exercícios que começam da cabeça aos pés, flexionando cada parte do corpo. Junto com isso, exercícios de pular, correr e levantamento de peso. Koutari Payato. Este é o segundo estágio de aprendizagem. É aqui que o treinamento começa com armas de madeira, que são bengalas, bastões longo e curto. Ankatari Payato. Depois de praticar os movimentos com armas de madeira, os músculos do corpo ficam praticamente flexionados e conhecem seus movimentos. Portanto, este estágio é lutar com armas afiadas, como espadas, escudos, com lanças e punhais. Verunkai. Este é o estágio final de aprendizado. Depois de aprender os movimentos com as mãos e o corpo e com os músculos, é hora de lutar com as mãos vazias para o combate. Após adquirir esses reflexos, o lutador poderá se defender de qualquer ataque, mesmo com armas, e quando o lutador se torna um verdadeiro guerreiro Kalari. O guerreiro Kalari, depois de ter concluído seu treinamento, terá os seguintes benefícios: flexibilidade extrema, força e resistência, aptidão perfeita e corpo saudável, treinamento de armas, arma versus mão vazia, luta de armas contra armas, poderá golpear com as mãos nuas, conhecimento completo de pontos de pressão, conhecimento de medicina, conhecimento da energia do corpo humano e conhecimento de si mesmo. Kalari Payato resistiu a milênios e emergiu como uma prática que não apenas constrói força física e resistência, mas também promove o bem-estar mental e a energia geral. A arte do Kalari é amigável hoje em dia, mas a forma original dessa técnica era a violência, e a forma de combate mais agressiva e brutal, desde que foi usado no campo de batalha. As formas de artes marciais derivadas disso também são conhecidas por serem agressivas até hoje. Um exemplo é o Silat, que teve origem na Malásia. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e até a próxima.